Ainda bem que você deu esse respaldo científico aí antes de eu falar o meu relato. Bom, eu tive um amigo, né? Eu faço parte de algumas organizações espiritualistas, e tinha um amigo meu há uns 10 anos, 15 anos atrás, que ele começou a mexer com ayahuasca. E o pessoal confundia isso com droga, tudo mais. E aí ele apareceu com esse cabedal de coisas, né? Tipo, a USP está pesquisando, falou que não era... Como é que é mesmo? Que não criava dependência. Eram os documentos assim que ele tinha na época. O que acontece? Bom, vou falar do meu relato, mas antes eu vou preparar aqui. Tem vários... O meu objeto maior assim, é o esoterismo, o ocultismo, né? E, claro, aplicando na minha vida e nas pessoas que aparecem para eu cuidar. E é interessante que muitos místicos esotéricos do passado utilizavam outros tipos de, digamos assim, alucinógenos, vamos dizer, entre aspas, para realmente acessar o outro plano. O próprio Aleister Crowley, né? Porque o Crowley não é muito... O pessoal fala muito mal dele, mas dizem que ele usava lá umas drogas para acessar. Mas se você pegar, por exemplo, o Papus, que era cristão judaico, fundou várias organizações, né? O Papi, que era inclusive militar, dizem que ele usava ópio para acessar. O próprio Nostradamus, ele usava, nos próprios filmes mostra, ele usava uma mistura de ervas com algo para subir a Kundalini, que era afrodisíaco, misturado com erva, para ele poder acessar aquele monte de coisa. E a maioria dos ocultistas místicos do passado fizeram algo para acessar o outro plano. E eu tinha uma amiga, né, que ela tem uma clínica aqui em Guarulhos. Eu vou ver se eu convido ela para fazer uma live uma vez aqui. E nessa clínica era assim, a clínica, ela é massagista, hipnóloga, e ela faz sessão de ayahuasca. Mas, e tem um campo, tá no meio de Guarulhos, mas tem assim um jardim enorme onde eles fazem fogueira, tem tudo ali, né? Criação de coelho, horta. Isso no meio da cidade, tá? Aqui em Guarulhos, próximo da minha casa. E ela ficou uns 10 anos me convidando, mas vem aqui tomar ayahuasca, vem aqui tomar ayahuasca. E eu pensava assim, eu vou viciar nesse negócio, eu não quero não. Só que aí, há uns 7 anos atrás, 6 anos mais ou menos, eu queria algumas respostas. Eu queria as respostas. Falei, não, eu vou tomar ayahuasca aí, beleza. Fiquei durante umas 3 ou 4 semanas antes de tomar ayahuasca, todo dia eu fazia um ritual que eu queria, né, do cósmico, de Deus, do outro plano, eu queria determinadas respostas. Queria todo dia. Eu comprei um monte de vela, eu acendi a vela, fazia oração, falei, eu quero receber a resposta, né? Todo dia fazendo isso, até o dia de tomar a tal da ayahuasca. Chegou lá, né? Fui na clínica, tudo, né? Aí eu achei muito estranho que você tem que usar, porque quem nunca tomou, é bom saber disso, né? Você leva uma roupa velha, vai com um cobertor, né? Leva uma manta, alguma coisa, vários sacos plásticos. No dia me deram lá sacos plásticos para vomitar. Eu vou lá, né? Aí tava lá aquelas músicas de tambor, né? Mas era eletrônica, era um CD lá, alguma coisa MP3, som de tambor. E aí começou e me deram um copinho. Eu acho que é um copinho de café, assim, né? Um copinho bem pequenininho, né? Aí tomei e fiquei lá parado. Né? E tinha um monte de gente, tinha umas 20 pessoas na clínica, espalhada pela clínica, tudo. 20, 30 pessoas. Não era... e não era, assim, algo voltado, porque me parece que a diferença da ayahuasca com a... aí você pode até me corrigir, porque a ayahuasca você só toma puro, né? E faz essa viagem sozinho. É diferente da... Como que seria a outra opção, que dão o nome, que começa a tocar músicas começa a tocar músicas religiosas, né? Tem outra versão. Sim, você está falando, é porque a gente aqui no Brasil tem os centros xamânicos, que tem diversas tradições, e a gente tem religiões ayahuasqueiras, como por exemplo o Santo Daime, União do Vegetal, seria isso que você está falando? Isso. Lá não era Santo Daime, era ayahuasca mesmo, não tinha, então, xamânico. Você é induzido, você já tá lá cantando uma música para Nossa Senhora, você toma um negócio desse, você vai ver a Nossa Senhora, né? Eu acho que a pessoa vai ser induzida a isso. Então, nenhuma música, né? Melhor, né? Nenhuma invocação, só lá o tambor. Aí eu tomei e não aconteceu nada.
E aí tô eu lá sentado, né? Olho pro lado, já tinha um pessoal vomitando tudo e nada, né? Falei, vou pegar mais. E deixaram longe de mim uma bandeja cheia de copinho de ayahuasca. Falei, vou tomar mais uma, porque agora não funciona. Levantei, no que eu levantei, parece que eu tava bêbado. Eu já fui assim, né? Meio bêbado. Mesmo assim, eu peguei o segundo copo e tomei. Tomei, voltei pra cadeira. E aí eu comecei a passar mal. O que acontece? Isso é comigo, né? No caso de cada um é como. Você fecha o olho, eu comecei a ver um túnel com imagens psicodélicas, isso mesmo, quadradinhos, bolinhas coloridas, né? É um túnel, eu vi ainda, parece que você está indo rápido. Você abre o olho, tá normal, né? Você fecha o olho, aquele túnel. Acabou. E chegou no final o túnel. Parece que eu tinha ido para uma outra dimensão. Chegou no outro plano, eu começo a ver eu fecho o olho, eu vejo um outro lugar, mas realmente tridimensional. Você fecha o olho, eu olho para trás, olho para lá e o outro lugar existe. E eu abro o olho, eu tô aqui no físico. Fecho o olho, eu tô no outro lugar. E comecei a vomitar. Aquele monte de saco, né? Eu pego o saquinho e vomito. Então, quer dizer, você vai vomitar. Você sente muito frio, parece que você vai morrer, né? Você sente muito frio e sensação de que você vai morrer. Essa é a sensação do negócio. Porque não tem como a pessoa viciar numa coisa que você passa tanto mal. E vomitando. Perfeito. Aí eu vi esse outro plano, eu peguei a manta, o saquinho, outro saquinho de vômito, né? Vários saquinhos para ir vomitando, e vomitando direto. A ayahuasca era preta, né? Ela é preta, uma cor escura, e eu vomitando coisas brancas. Eu não vomitei ayahuasca, eu vomitei. Então eu estava limpando o corpo inteiro. Eu estava vomitando qualquer outra coisa que não era ayahuasca. Eu estava vomitando coisas brancas, limpou tudo aqui. Muito, muito doido o negócio. E aí eu comecei a andar pela casa de olho fechado, porque eu vi que era uma outra dimensão que eu estava, e eu andava nessa outra dimensão, uma coisa muito louca. Até que eu fui até a fogueira, tinha lá um xamã fazendo a fogueira, cheguei lá, falei, pô, legal, né? Eu fiquei lá perto da fogueira, que estava frio, aí ele veio com essa história. Não, isso aqui é rapé. Falei, poxa, e eu tinha pagado o quê? Eu fui com o dinheiro meio contado ali, né? Fui com o dinheiro contado, né? Eu falei, eu paguei só a ayahuasca, né? Eu não. Depois a gente vê essa história de pagar. Você quer ou não quer? Fala, vamos aí, né? Aí vai lá ele, né? O que seria o rapé? Você já sabe, mas eu vou explicar para quem tá vendo. É um pó. São cinzas, né? De ervas queimadas. E aí ele me pega uma vareta tipo uma vareta de bambu, né? Você conhece, mas coloca aqui na ponta isso daí, enfia no meu nariz e ele assopra, né? Vai do outro lado e assopra. No que ele assopra, aquele pó veio parar aqui na nuca, né? E quer dizer, eu tô vomitando e começa a sair ranho ainda, é uma coisa muito nojenta. E eu falei, eu não quero mais. Ele falou, não, tem que fazer o outro lado, senão fica desequilibrado, né? Tipo, um lado tem que fazer, tá bom, vai. Ele coloca o rapé lá, né? Enfia no outro nariz e assopra e parece que vai lá na nuca de novo. E aí eu já, muito mal, muito nojento, vomitando, saindo ranho, né? Limpando tudo. E ele fala, você quer sananga? Eu falei, o que é sananga? Sananga é um colírio, você vai enxergar melhor. Entendeu? Já tô todo ferrado, né? Vamos com a sananga também, né? E aí ele me saca o colírio e pinga. No que ele pinga, aquilo começa a arder, parece um ácido no meu olho, assim. Então, imagina, vomitando, saindo do catar, e agora com o olho todo queimado, né? E ele falou assim, que eu ia começar a enxergar melhor, né? Ver, não só fisicamente, como ver outras coisas. Parou esse ardor no olho, aí que tá daquele jeito. Eu fecho o olho, né? Eu fecho o olho, eu vejo uma outra dimensão. Eu abro o olho, eu vejo esta dimensão. Só que depois dessa sananga, eu começo a ver o quê? Vultos. Eu começo a ver vultos. Imagina, eu fecho o olho e vejo outra dimensão. Eu abro o olho, eu vejo esta dimensão e vultos nesta dimensão. Falei, putz, estou vendo gente morta agora. Eu vou pessoas mortas, sei lá. E aí veio um vulto na minha direção, né, nesse momento, vem até a fogueira, fica do meu lado. É uma voz de mulher que pega e fala: você não está procurando aquelas informações? Eu vou te falar as informações. Aí a dona da clínica estava falando, me vê papel, caneta, que eu vou anotar tudo isso. Aí eu fui para um canto, né, da clínica para anotar tudo que aquela voz estava falando na minha cabeça.
E eu só ouvi um pessoal falando, o maluco vai psicografar, não sei o que. Né? Eu falei, beleza. Aí, né, fui lá para um canto. Naquele dia eu escrevi mais de 10 folhas. Foi muitas folhas, fui escrevendo. Né? E dormi naquele lugar. Vai falando, Maurício, perdão. Depois eu voltei ao normal e peguei aquele papel e passei a limpo. Mas foi muito interessante. Foi a única experiência que eu tive com a ayahuasca. Eu não sei. Aí pode ser coisa do meu subconsciente ou realmente era um espírito que veio e começou a falar para mim. Mas eu não descarto a hipótese de eu ter acessado o meu próprio subconsciente para obter aquelas respostas. Mas foi interessante. Eu vou mostrar alguns resultados. Entre elas, uma das coisas que essa voz começou a falar, me deu várias respostas da minha vida naquela época, me ensinou como organizar o conhecimento. Eu vou te mostrar. Não sei se... Acho que vai aparecer invertido aí. Não, está inteiro, né? Então, meus cadernos estão aqui, ó, desse jeito, caderno de estudos e teses. Para quem segue meu canal, os cadernos são assim, é um caderno com coisas digitadas e coladas e coisas escritas. Esse aqui é uma... até eu fiz um vídeo sobre o Benjamin Franklin. Então, coisas escritas e coisas digitadas. Essa técnica eu fui utilizando em tudo. Na sequência, eu já tinha feito vários cursos de astrologia, fiz um outro curso de astrologia, eu montei desse jeito. Do jeito que a voz falou, né? Então, vem, mesma coisa. Colocamos, por sinal, uma águia, né? Simbologia da águia, sabia aí? Aí a astrologia, aí começa como isso aqui? Olha que loucura. Eu fiz o curso, eu coloquei aula 1, fui tudo à mão, com coisas... Porque essa volta falou que era para fazer desse jeito. E eu fui fazendo assim, deixa eu ver mais algumas coisas aqui, ó, por exemplo. O caderno todo montado desse jeito. Deixa eu ver aqui. Aí vem a aula 2 e vai indo, né? Demais. Tudo. Eu fui organizando tudo que eu tinha. Deixa eu ver aqui mais algum outro aqui. Radiestesia. Tem o módulo 1, módulo 2, mas vamos pegar um aqui. Tudo assim. Eu fui fazendo, ó, assim, eu vou fazendo o caderno e depois eu crio um índice, como se fosse um livro. Nossa. E aí, isso te ajudou? Ajudou. Porque foi uma forma de eu organizar, que daí eu vou te explicar o que acontece na sequência. Quer ver? Olha isso aqui que legal. Então, isso é radiestesia, né? Curso de radiestesia que eu fui fazendo. E o que acontece? Eu tenho um problema. O que acontece? Eu estudo há mais de 20 anos. Eu vou em palestras e eu tenho problemas, um problema grave, que eu tenho um problema de foco. Então, quando você está falando alguma coisa, é que eu tô falando com você, é que aqui nós estamos falando, está diferente, que eu estou interagindo, mas digamos que eu vou assistir uma palestra de astrologia, por exemplo. Eu tenho déficit de atenção. Por incrível que pareça, eu tenho déficit de atenção. Então, a pessoa começa a falar, pode ser o tema mais maravilhoso que existe. A pessoa começa a falar, daqui a uns 10 minutos eu esqueço aquela pessoa e começo a pensar em outra coisa totalmente diferente. Então, a pessoa fala lá da família dinossauro. Eu começo a pensar assim, pô, como é que pisca o olho da família dinossauro? Enquanto eu não resolver na minha cabeça como é que pisca, aquilo é um boneco, é uma pessoa, enquanto eu não resolver aquilo na minha cabeça, eu não consigo, eu não presto mais atenção na pessoa. Aí, o que eu fiz para burlar isso? Há mais de 20 anos, eu tive problema disso na escola, no colegial, na faculdade. Para eu burlar isso, que eu faço? Eu sento e tudo que a pessoa está falando, eu começo a escrever. Então, eu tenho anotado palestra de 20 anos atrás. Eu tenho uma biblioteca aqui. Imagina, eu fui na palestra, é como se eu copiasse tudo que a pessoa falou. E eu tenho tudo isso guardado. O que eu fiz? Depois que eu tomei a ayahuasca, eu vi isso daí, eu comecei a passar tudo isso para cadernos. Imagina a loucura que está... Nossa. Isso foi por causa da ayahuasca, né? Outra coisa interessante, muitas coisas que eu deixei pela metade. Então, você começa um curso e não termina.
Você começa a ler um livro e não termina. Você começa de ver alguma coisa e não termina, né? Curso, faculdade, várias coisas. Vou escrever um livro, chega na metade e não termina. Quando eu tomei, nessa vez aí que eu tomei ayahuasca, me veio uma outra coisa interessante que atrapalhava a minha vida. Eu comecei a ver, olha só, eu tive uma visão, junto com essa voz, ela me mostrou umas coisas, mas eu não sei se é um espírito ou era do meu subconsciente. Cada coisa que eu faço e não termino, era como se fosse uma bexiga. Sabe essas bexigas de aniversário que se assopra? Então você pega, e imagina que, comecei uma faculdade, não terminei, uma bexiga amarrada no braço. Comecei a escrever um livro, não terminei, outra bexiga amarrada no braço. Fui fazendo isso aqui lá e não terminei. Tudo aquilo que não estava terminando, eu estava com várias bexigas em volta de mim. E isso me impedia de andar. Olha a visão da coisa, né? Era como se fossem formas, pensamentos que eu teria que destruir essas bexigas. Uma das formas seria conversar com elas, eliminar tudo que tinha a ver com aquilo, ou inclusive, eu não sei se você conhece, na Golden Dawn tinha muito, ritual do pentagrama menor, como se aquela bexiga fosse uma forma pensamento e eu teria que fazer um ritual com a espada, tem até espada aqui. Eu comecei a estourar as bexigas, né, mas é bem trabalhoso, porque teria que fazer uma linha, né, ver tudo o que aconteceu dos últimos, desde quando eu nasci, que eu não terminei, e destruir essas bexigas, que isso era o que estava me atrapalhando para ir para frente. Foi uma experiência muito, muito boa, né, da ayahuasca, mas assim, eu nunca mais tomei. Porque eu tenho, pode ser que no futuro eu tome de novo, mas foi uma experiência que eu tive, eu queria aquelas respostas, eu acho que o negócio é tão sério que tem que ter um motivo. E eu não sou da religião xamã para lá. Eu sei que tem pessoas que tomam toda semana, isso eu sei. Porque é uma religião, né, eu quis para receber respostas, obtive as respostas, e pode ser que no futuro eu faça de novo. Mas eu achei muito interessante essas respostas que vieram através da ayahuasca. Até recomendo quem nunca tomou, tome uma vez na vida, pelo menos, mas tem que ter um motivo. Sem dúvida. E desculpa interromper você, Maurício, uma coisa que eu achei que foi muito legal foi que é muito importante que você firmou um propósito, né? A ayahuasca, ela não é recreativa, né? Ela pode curar, ela pode transformar, ela pode trazer muita sabedoria, reorganizar vidas, né? Realmente ser um marco na sua... Existe antes e depois, mas você tem que ter um propósito, né? Então, assim, não vá por curiosidade, né? Não vá achando que é recreativo, né? Você firmou durante 3, 4 semanas o propósito diário, né? Então, isso te deu uma preparação muito grande, né? Então, independente, até se você for, por exemplo, se uma pessoa é ateu ou agnóstica, ou se uma pessoa ela tem fé, independente se foi o subconsciente ou se foi uma entidade, né, um Yushin, um espírito, a questão é que aquilo te ajudou, né? Te ajudou muito, assim, trouxe benefício. Tô feliz e acabou. Né? Mas no dia eu pensei que eu ia morrer. A sensação é que você vai morrer. Eu falei, é o meu último dia de vida. Nunca tinha visto aquilo. Muito frio, né? Parecia que eu ia morrer, vomitando. Esse frio a gente chama de frio da ayahuasca, né? Algumas pessoas dizem que esse frio geralmente vem em processos de cura mais forte. E geralmente quando a pessoa vai tomar ayahuasca, seja pela primeira vez ou não, sempre se recomenda, na maioria das casas, uma dieta. Então, durante 3 dias você não pode comer nenhum tipo de carne, você não pode ter relações sexuais e você não pode consumir nenhum tipo de droga, lista ou ilícita, álcool, né? Se você faz uso de medicamento antidepressivo, ansiolítico, tem que cortar. Então, tudo isso é para sutilizar o corpo, porque eu enxergo assim também. Eu acho que a ayahuasca, ela trabalha muito com o seu corpo para sutilizar. Então, esses processos de limpeza, que a gente chama de vômito e tudo mais, é para você conseguir purificar o corpo para depois acessar essas conexões todas. Então, se o seu corpo está muito denso, é como se o seu espírito, ou a sua consciência, ela não conseguisse realmente essa expansão. Então, esses processos de limpeza e purificação, às vezes acontecem, mas são necessários para que depois você consiga acessar
né, os portais e os conhecimentos, né, e a comunicação que a medicina, que é inteligente, precisa te transmitir. Mas é Uhum. muito importante isso que você fez, assim, a intenção, né? Então, realmente é muito sério. As medicinas indígenas, elas são fortes, mas é por isso também que elas trazem tanta transformação, tanto bem-estar, né? Mas se você, geralmente, se você eu sempre falo isso, né? Na tradição que eu estudo, o espírito da medicina é a sucuri, é a jiboia, né? Então a gente sempre fala que quem traz as pessoas é a jiboia. É muito, muito difícil vir uma pessoa perdida do nada numa casa xamânica. Eu acho que eu, como acredito, né, na espiritualidade, eu acho que tem todo um trabalho antes de preparação, né, da espiritualidade. São as pessoas que precisam vir, né, que vêm. Então eu acho que se você tem uma conexão com a espiritualidade, se você está buscando realmente respostas, uma transformação, se você tem uma intenção clara, e se você se prepara, se você faz a dieta, se você sacrifica o seu corpo, né, para depois ver lá o que você vai receber, geralmente, assim, é muito positivo. Né? Então, se numa próxima vez você sentir tomar, faça de novo isso. Firme bem Sim, forte uma intenção, faça uma boa dieta, sim. né? E se entregue. E tem pessoas que nem o ano passado eu fui para São Tomé. Já fui acho que duas ou três, não, duas vezes para São Tomé. Nessa segunda vez que eu fui, ano passado, eu teve um cara que foi e ele tomava ayahuasca, rapé, tudo. Só que acontece, ele era um ex-usuário de cocaína. Ex-usuário de Uhum, cocaína. E o que acontece? Ele trocou a cocaína pelo rapé. Praticamente, ele uhum. parou, pelo menos ele parou com a cocaína, pelo menos isso. Ele usava, o apelido dele ficou sendo rapé. Ele usava rapé o dia inteiro. Ele saiu de São Paulo até lá. Sabe aqueles auto-aplicadores do rapé? É um Sei, L assim, né? sei, Você sei. põe, você põe e você mesmo se auto-aplica, né? Ele fazia isso a cada 15 minutos, a cada meia hora, daqui até São Paulo, até ir lá direto, né? Daqui até São Tomé. Então, é o uso errado. É o uso errado. Sem Né? Mas dúvida, a pessoa que usa todo dia, né? Rapé, sem que usa dúvida. E assim, o. por exemplo, Tem um propósito. Tem que ter um existe o propósito. propósito e existe o estudo, né? Por exemplo, quem trabalha com medicina, quem estuda medicina, é, existem algumas dietas que você, por um tempo, você tem que, às vezes, fazer estudo que você mergulha mais a fundo. Mas É. até tem uma explicação científica para isso, Maurício. A ayahuasca, ela trabalha no sistema serotoninérgico. Então, ela não causa dependência. Porque o sistema serotoninérgico não é um sistema de estímulo e resposta. Já o rapé, assim como a cocaína, o açúcar, ele trabalha no sistema de dopamina. E o sistema de dopamina é um sistema de vício, porque ele cria aquela relação de sinapse, de estímulo, né? Tem um estímulo, tem um prazer e tem a resposta. Então, o que acontece? Realmente, para pessoas que tiveram já vício com cocaína, tem que tomar muito cuidado com o rapé, porque eles já têm essa conexão, né, do vício no sistema dopaminético, e o Uhum. rapé você também é por via nasal, então vai acionar uma memória, né? Mas, por exemplo, se você vai numa aldeia, você vê os índios às vezes tomando rapé 6 horas da manhã e 6 horas da tarde. Quando começa o dia, eles vão tomar um banho frio no rio, então é para começar o dia e às vezes para relaxar, para meditar quando terminou todos os trabalhos. Então, Não o assim, dia inteiro, né? Mas não o dia não inteiro. o dia inteiro. E é isso que eu tinha falado no começo. A diferença do antídoto e do veneno, né? Da cura e do veneno é a dose. Então, assim, se você, com qualquer planta de poder, se você perder o respeito, se você perder a serenidade, com certeza você vai ter aqui o que a gente chama de uma peia, né? Que é uma experiência ruim. E é para te ensinar, que toda a medicina ela é sagrada, né, para os povos nativos e para a gente que estuda também a pagelança e xamanismo. A medicina não é sagrada, né? A medicina do rapé, por exemplo, é uma medicina muito sagrada, que ela é, na verdade, para abrir o pensamento, para acalmar o pensamento. Se você toma um rapé e fica mais agitado, né, e fica querendo necessidade dele, então você não está tomando o rapé no sentido espiritual, né? Você está assim, só pelo estímulo físico, igual antes do rapé indígena. Lembra aquele rapé que vendia em industrial, que vendia assim, que os antigos pegavam e cheiravam assim? Então não vira medicina, vira uma substância que você está utilizando, né? Não de maneira sagrada. Então, dentro do xamanismo, a gente tem sempre esse estudo
de tomar muito cuidado, né, de sempre o objetivo não é prazer, o objetivo é expansão, o objetivo é espiritualidade, o objetivo é cura, né, autoconhecimento, transformação, consciência, né, e Rausch, como dizem alguns povos nativos, né, que vem a cura. Certo. Eu queria que você falasse, que eu falei que esse vídeo vai ser dividido em dois, né? Queria que você falasse novamente, né, para quem está chegando agora aqui, o Vitor Naves, ele dá curso, né, de xamanismo e também faz terapias, eles fazem terapias à distância também, né, pessoalmente, agora por causa da pandemia, por causa do problema do coronavírus, também faz à distância. E fala novamente aí o seu Facebook, o Instagram, o WhatsApp, conta tudo de novo aí. Falo sim. Então, no Facebook, o pessoal pode procurar nossa casa, que é Crianças de Gaia, né, no Facebook. No Instagram também é criancas.d.gaia, tá? E também tem o meu WhatsApp para quem quiser, né? 11 99840 8778. E aí o pessoal pode entrar em contato, a gente fala um pouco mais sobre os nossos trabalhos e que a gente pode estar aí ajudando. Ótimo. Estamos caminhando para o final aqui. O Vitor, me fala, tem mais dois assuntos aqui, né, que eu queria que você falasse, que é sobre os festivais xamânicos e também consciência ambiental, né? Eu acho que a gente encerra com consciência ambiental. Muito, muito bom, Maurício. De 2000 para cá, realmente teve um grande renascimento cultural de alguns povos indígenas do Brasil. Vou falar aqui principalmente dos povos do Acre, que são os povos do tronco linguístico pano, que são os povos que trabalham com a ayahuasca, né? A gente já tinha no Brasil, por várias décadas, algumas religiões que trabalhavam com a ayahuasca, né? O Santo Daime, a União do Vegetal, a Barquinha. Mas esses conhecimentos, eles sempre pertenceram aos povos nativos. Mas por falta até de toda a questão do século XX, no começo do século XX teve a corrida da borracha, então no Acre o movimento de seringalista assim, atacou vários povos nativos, impedia muitos povos de falarem suas próprias línguas, de praticarem sua espiritualidade, então eles tiveram que preservar esse conhecimento xamânico, escondendo, né? Então eles não tiveram liberdade. Então, no final do século XX, a gente já tem quase, assim, digamos, alguns povos perderam até contato com conhecimento das suas línguas, e a gente tem, assim, uma nova geração de nativos, né, distante dos conhecimentos tradicionais por causa da pressão, né, que os povos brancos exerceram e do genocídio em geral contra os povos nativos. Então, no final do século XX começa um resgate por parte de alguns povos, né? Um resgate muito forte da tradição e dos conhecimentos tradicionais depois da Constituição de 88, né? Com o reconhecimento das terras indígenas e com os primeiros direitos, né? Aos povos indígenas. Então começa um movimento muito forte de resgate das culturas e dos conhecimentos tradicionais. E aí a partir de 2000, 2001, né? O povo Yawanawá realizou seu primeiro festival internacional, e aí todos os anos eles começaram a realizar festivais e começaram a vir muitos estrangeiros, por incrível que pareça. Aqui no Brasil a gente não fazia ideia, mas vinham europeus, americanos, né, asiáticos e também brasileiros. Então, hoje já tem, na verdade, acho que 18 edições, né? E outras, hoje, não só a aldeia principal, a primeira do povo Yawanã, mas outras aldeias realizam os seus festivais. Eles acontecem ao longo do ano inteiro, né? E recebem pessoas do mundo inteiro para fazer uma vivência tomando as medicinas da floresta. Como que a pessoa tem acesso? Ela ficar sabendo de um festival desses? Legal. No caso dos Yawanawás, a pessoa pode procurar, por exemplo, no Instagram, no Facebook. Existem Instagram das aldeias hoje em dia. Então, ela pode procurar, né? Aldeia Yawarani, Aldeia Amparo, a Aldeia Mutum, Aldeia Nova Esperança. Então, ela pode procurar e tentar achar esse Instagram e mandar mensagem. Geralmente, lá eles postam falando sobre essas vivências, né? Quantos dias, tudo mais. Também, a partir de 2004, o povo Runicuim, né, no Caucho, começou também no Acre fazer os seus festivais, hoje outras aldeias, hoje também tem festivais do povo Xaninau, Xauandau, Varinaua. Então, essa cultura é muito lindo, porque o Acre, né, até a internet fazia aquela piadinha de que o Acre não existe, e eu acho que foi bom o Acre não existir para muitos brasileiros por muito tempo, porque existe... Está Isso, porque
Porque o xamanismo, o que a gente sente é que é uma tradição espiritual tão rica, tão vasta e tão maravilhosa, é uma joia espiritual do nosso país que está sendo redescoberto agora. Então foi a partir dos anos 2000, começo do século XXI, que esses povos começaram a resgatar suas culturas e expandir. Então hoje a gente tem, por exemplo, vários nativos que vão para a Europa, que viajam o mundo inteiro, né, fazendo cerimônias, né, trazendo cura, transformando assim a vida de muitas pessoas, né, expandindo a consciência. E dentro dessa mensagem eles falam muito disso, da importância de preservar a floresta, né, da importância dessa reconexão com o mundo natural, né? Eu acho que a espiritualidade da nova era do século XXI, ela tem muito a ver com essa conexão com Gaia, né? Então, a espiritualidade não precisa ser só algo abstrato, algo muito sutil. A espiritualidade, ela está no dia a dia, na matéria, né? Quando a gente olha para uma flor, quando a gente vê um animal, quando a gente olha para o sol, quando a gente olha para a lua. Então, o que eu acredito que o xamanismo tem para oferecer, além das curas com as medicinas, é ressignificar, sacralizar uma vez mais a matéria, a terra. Né? Acho que por muito tempo a gente olhou só para as estrelas, para o céu, e esqueceu da nossa casa. Agora, eu acho que o xamanismo tenta trazer o céu para a terra, tenta trazer uma maneira de a gente, aqui encarnado, em vida, ser feliz, né, ter espiritualidade, e isso tem total a ver como a gente se relaciona com a natureza, como a gente se relaciona com o nosso corpo, como a gente se relaciona com o nosso trabalho, né? Então, os povos nativos, eles vêm agora nesse movimento neo-xamânico a partir do século XXI, né, abrindo as suas aldeias para receber, né, brancos, para compartilhar os seus conhecimentos, e realmente é uma experiência, assim, transformadora, sensacional. Não é só por causa da medicina, mas a convivência com eles, assim, a sabedoria, o amor, a gentileza, a humildade, realmente, assim, é transformador. Eu acho que também, igual você disse, uma vez na vida a pessoa tem que tomar ayahuasca, uni, uma vez na vida a pessoa tem que ir para a Amazônia e tem que passar uma vivência com esses povos nativos. A gente acha, nossa, a Amazônia é perigoso, tem um monte de bicho. Não, é bem tranquilo. Na verdade, eu acho que é mais perigoso sair da rua aqui na cidade. E realmente é incrível, é exuberante a natureza da floresta, assim, é um tempo espiritual, é um ponto de força, assim, do planeta Amazônia incrível. Então, eu acho que a mensagem do xamanismo também é a gente ter mais consciência com a nossa casa, nosso planeta, a mãe natureza. Tá ótimo. Deixa eu só ler alguns comentários aqui antes de encerrar. Primeiro, agradecer a Adriana Alcântara, que está aqui. Ela falou que tem vontade de participar de um ritual xamânico, né? Ela tem vontade, então ela entra em contato aí com ele, com o Vitor. Ela falou que foi num passeio em Manaus, muito lindo. Acho que ela já foi, hein? Ela já... não, ela só não tomou não tomou ayahuasca. Bom, então obrigado, Adriana Alcântara. Obrigado, Douglas Baraldo, que esteve aqui também. Deixa eu ver quem mais. A Jane da Mata, muito obrigado. E eu não estou vendo mais os nomes. Peraí. Obrigado a Jane. Obrigado a Nil Reis. Nil Reis esteve aqui também, muito obrigado. Jane da Mata. O que ela falou? Estou enlouquecendo. Pessoal, Carlos Bevilacqua, muito obrigado. A Ju teve aí também. Ju Vilela, muito obrigado pela participação. A Nil Reis fala que ama os xamãs. Pessoas... Aqui, a Adriana fala que o avô dela cheira rapé. Mas não é, eu acredito que não é o mesmo rapé dos xamãs, né? Exato. Tem uma diferença, né? Tem. Um pouquinho. Porque o rapé, ele vem em tabacaria, aquelas latinhas. Isso. Né? Qual é a diferença do rapé da latinha que vem em tabacaria e o rapé do xamã? Tem duas diferenças. Tem a diferença do feitio e tem a diferença do uso. Então, em termos de feitio, esse rapé de tabacaria é um rapé industrializado. Então, ele com certeza tem produto químico, tem conservante, tem outras coisas. Né? O rapé indígena, né, que a gente consagra, é um rapé que ele é feito de cascas de árvore, né, e tabaco moído. Né? Por exemplo, na tradição Yawanawá se usa só um tipo de uma árvore que se chama tsunu, né? E sempre, então assim, ele não tem nenhum produto químico, né?
Ele é feito manualmente, né? Geralmente, quando ele é feito também, as pessoas que fazem estão em conexão, em respeito, intencionando. Então, ele também tem uma energia do feitor. E quando a gente usa, a gente nem fala cheirar, a gente usa consagrar, né? Porque é sagrado. Então, tem muito respeito, assim, com o uso dessa medicina, né? E quando a gente usa com uma intenção espiritual, com uma intenção de expansão, com uma intenção de conhecimento, né? E não somente inalar. Então, tem a Sim. questão da produção, que não é industrial, e do uso de ser sagrado, né? A Sandra Scabi, ela fala, ó, esse rapé dos nossos avós não é o mesmo rapé indígena. Ela comenta, e Isso. obrigado, Sandra Scabi, você é uma nova inscrita aqui no canal. Eu vi que ela se inscreveu já antes da live, e quem estiver vendo aí que não for inscrito, por favor, se inscreva no meu canal. A Jane da Mata fala que, caramba, eu vejo coisas sem usar nada. Bom, aí ou é médium, sei lá. Deixa eu ver se as experiências também é altamente importante. Isso é importante para acessarmos informações. Exatamente, isso é uma importância dessa. Eu acho que nós estamos encerrando. O pessoal estava conversando entre eles ali, né? Deixa eu ver se tem mais alguma informação. Eu também tinha muito medo de... Falaram que tem medo de cobra, o pessoal aqui, ó. Tanto a Adriana, a Sandra Scabi. Explica aí Então, o tipo da cobra no xamanismo. isso é muito importante, porque eu acho que também dentro de uma tradição patriarcal e não sei, mas a cobra, ela foi por muito tempo vista, a serpente, como algo ruim, né? Então, só que nos povos nativos, a jiboia, né, o espírito, ela representa a cura e sabedoria. E o símbolo da medicina são duas cobras entrelaçadas num caduceu. A cobra no Oriente, ela representa o movimento da Kundalini com Shiva. Então, Exatamente. tudo que é ascese, tudo que é elevação de consciência, tudo que é purificação, cura e transformação, tem a simbologia, né? Dentro do totem do xamanismo norte-americano, o totem da cobra, o animal de poder da cobra, é um animal de cura e transmutação, né? E, curiosamente, pela tradição indígena, né, os povos nativos do Acre, do tronco pano que trabalham com ayahuasca, o espírito que representa a ayahuasca, o Ni, é a jiboia, ou a sucuri, né? Então, e a cobra, ela tem o veneno, mas o antídoto para a própria picada sai dela, né? Então, tudo que é muito interessante, porque a serpente, ela tem uma simbologia muito antiga, mas ela está muito associada com cura e sabedoria, né? E dentro desse caminho espiritual xamânico, que é um caminho matriarcal, né? Então, com muito carinho, com muito respeito, se você às vezes consagrar e entender dessa simbologia, você consegue ressignificar isso que às vezes foi implantado na gente por tanto tempo que a cobra é ruim. Eu até acredito que, na verdade, é uma maneira de a gente escravizar um pouco as pessoas, assim, porque a cobra ela é uma chave de tanto poder, de tanto empoderamento, de tanta cura, de tanta expansão. Então, quando as pessoas ficarem longe dessa simbologia da cobra, elas vão ficar ali no mesmo lugar, sabe? Mas isso são só especulações particulares minhas, ignore. Aqui para a Sandra Scabio, que ela queria saber da simbologia da jiboia, né? Então já está aí. A Adriana perguntou se o rapé é para tomar ou para cheirar, é para cheirar ou para consagrar, né? Do jeito que eles falam que é consagrar. Só que é interessante, Maurício, é interessante que você não inala assim, você não puxa, você sopra. Então, você sopra com a boca, né? É um sopro porque o sopro representa também essa conexão do espírito, do vento, da troca, né? Então, você não inala, você sopra, né? Mas é via nasal. Aqui acho que todo mundo já falou, né? A Jane da Mata falou que perdeu algumas partes. Jane, eu vou editar esse vídeo. Para todo mundo que está vendo aqui, eu vou editar e eu coloco num outro canal que chama Caminho do Peregrino. Vai estar em 2 canais. Integral aqui na caixa e em 2 partes lá no Caminho do Peregrino. Deixa eu ver a última parte aqui. Bom, só para encerrar uma outra dúvida minha, você estudou assim, esse simbolismo dos animais de poder? Você chegou a estudar também bastante isso ou não? Sim, é porque assim, aqui em São Paulo, no interior, e eu acho que até no Brasil, os centros os centros xamânicos, as casas de cura que servem ayahuasca, se não for igreja, como por exemplo Santo Daime, União do Vegetal, a grande maioria trabalha
com uma tradição que se chama Caminho Vermelho, que vem daquele neo-xamanismo que eu falei da década de 60, né, do Michael Harner, que traz muitos conhecimentos do xamanismo do hemisfério norte. Então, por exemplo, esse conhecimento do animal de poder, do tabaco, da roda medicinal, é desse xamanismo norte-americano. E é muito comum, às vezes, em experiência com a ayahuasca, você ter as mirações, as visões com animais. E aí é muito legal depois você pesquisar, né? Então, no começo eu tive miração com cobra e depois eu fui pesquisar, né? E aí eu pesquisei, aprendi, fiz curso com El Artese, uma parte, aprendi sobre meditações xamânicas, né? Meditação do animal. Eu fiz um ritual xamânico sem ayahuasca, né? Muito antes de tomar ayahuasca, eu já tinha feito um outro ritual e apareceu numa meditação um lobo. E aí a pessoa falou: o lobo é o seu animal de poder. Fala um pouquinho do lobo aí para mim e depois a gente encerra a live. Falo sim. O lobo é a medicina do professor. O lobo é a medicina do professor, é a medicina daquele que vai buscar o conhecimento e volta para sua alcateia para poder ensinar, para poder compartilhar aquilo que ele aprendeu, né? Então o lobo ele tem essa conexão muito forte, né, com a avó Lua, e ele também trabalha muito com o espírito comunitário, o espírito social. O lobo é aquele que cuida da família, mas é principalmente a medicina do professor, de que vai buscar o conhecimento e traz depois para compartilhar com o resto da alcateia. Caramba, acho que é o animal certo, então, hein? Caramba. Eu pensei nisso também. Isso daí, mas a pessoa não explicou muito. Legal. Vamos depois fazer uma live só de animais aí. Muito. Vitor, para mim acabaram minhas perguntas. Eu quero agradecer tudo. Eu acho que vou dividir até em 3. Quando eu for editar, eu verá em 3 partes. Está enorme, esse aqui foi 15 já. Muito obrigado a todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu agradeço muito o Vitor por essa live. Sem ele não existe a live. Quem estiver assistindo também se inscreve no canal, manda para outras pessoas que gostam do tema, indica quando eu for editar, eu vou pôr tudo aqui, os contatos do Vitor para o pessoal ir lá conversar com você, ou fazer algum tratamento. Eu acho bacana isso. Você está em Jundiaí, mas agora, por causa desse problema, está fazendo alguns atendimentos à distância. O curso dele realmente é bem em conta. Não vou falar o valor, mas procurem ele. O curso dele chama de bem em conta. E é isso aí, gente. Eu vou ter suas considerações finais, Vitor. Vamos encerrar aqui a live. Maurício, muita gratidão pela oportunidade. Acho que nesse momento de quarentena é um momento para a gente estudar, né? Para a gente se comunicar, estudar. Então, eu queria agradecer a oportunidade. Achei que o seu relato foi muito incrível. O relato, assim, geralmente com a primeira experiência com a ayahuasca, assim, é muito positivo. Eu, particularmente, antes de tomar, achei que nunca ia tomar na vida. Eu nunca gostei de droga. Achava que tinha muito preconceito. E uma das coisas que mudou muito minha vida foi que depois que eu tomei, foi uma das experiências mais lindas da minha vida. Eu sofri de depressão por muitos anos. Eu voltei para a espiritualidade, resgatei o amor pela vida e vi como o preconceito ele nos afasta de coisas lindas, né? No meu caso, para mim, assim, eu quase não ia tomar e hoje eu vivo e sigo esse caminho, né? Então, acho que o seu relato, às vezes o seu relato é muito mais poderoso e muito mais interessante do que todos os outros conhecimentos, é claro. Então, que a gente possa hoje também, aliado à ciência e com muita responsabilidade, muito carinho, que a gente possa falar, né, que as medicinas, elas estão aqui para ajudar o desenvolvimento, a expansão da consciência dos seres humanos, e agradecer a oportunidade, a live, foi maravilhoso. Muito obrigado. A última coisa, estão pedindo aqui, falar sobre constelação online. Você faz isso também, né? Faço sim. O pessoal pode procurar no nosso Facebook, mandar mensagem no Crianças de Gaia, ou no nosso Instagram, né, de novo, @criancas.degaia. Tem sido muito interessante porque a constelação você pode fazer em grupo ou individual. E a constelação individual a gente faz ou com bonequinhos ou com pedra. E a xamânica, como eu disse, em alguns momentos a gente usa alguns instrumentos para ajudar ainda mais o campo fluir, como maracá, tambor,
né? Então a gente está fazendo nesse momento, a gente também está com preços simbólicos, porque a gente quer, acho que realmente as pessoas têm que ter acesso nesse momento, né? Então eu só pedi para a pessoa entrar em contato e a gente explica um pouquinho mais de como é a constelação online. Tá ótimo, Vitor. Turma, muito obrigado pela presença de todos vocês. Muito obrigado mesmo, né? Amanhã começa o meu vlog aqui, eu vou fazer uma outra live aqui, mas coisa pequena de 10, 15 minutos, para ficar sabendo que tem que se inscrever e tocar no sininho, que eu não vou avisar ninguém que eu vou fazer a live. São várias lives que eu vou fazer agora, todo dia 10 minutos, 15 minutos, sem avisar ninguém, vai ficar gravado aqui. Desejo a todas as pessoas, né, ao Vitor e todos que estão assistindo, o Vitor, a família dele toda que está lá, todas as pessoas que estão assistindo, eu desejo muita saúde, amor e prosperidade a todos vocês.